Olá, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui começando as gravações das entrevistas. Aqui à nossa frente está a Giovana, o Lui, eles são aqui do Galpão do Folias e eu vou pedir para eles se apresentarem um pouco, falarem um pouco da história deles aqui com o espaço, da história desse espaço, das tantas e tantas peças que passaram por aqui, trazendo alegria pra gente, né? Cultura pra esse povo que merece bastante. Então gostaria de agradecer desde já pelos dois, pelo espaço, por essa oportunidade de estar aqui conversando com eles, esse bate-papo descontraído, essa conversa entre amigos da arte. Muito obrigado, gente. É nóis. Eu sou Giovana, eu tô no Folias há uns 5 anos. O Folias, ele tem já uma história aí de mais de 20 anos de caminhada, 21 anos, né, aqui agora. 21 anos vai de fazer galpão aberto. Vai fazer dia 14 de abril. 21 anos aberto aqui para o público. É um grupo bastante importante da cidade que vem fazendo um trabalho de pesquisa continuada durante todo esse tempo e muito ligado a esse espaço, a esse território e à ocupação dessa arquitetura que foi pensada para o uso cênico desse grupo. Eu entrei no Folias como técnica já, como contra-regra de uma das peças, mas para prestar um serviço, assim, especificamente para uma peça, mas no tia de grupo é muito difícil que a gente fique tão separado dos processos. Então, conhecendo os processos, você acaba participando e aí a gente acaba entrando. Ninguém convida você para fazer parte, nem te coloca lá para você assinar algo, um termo. Quando você vê, você já tá. Quando você vê, você já tem responsabilidade e é um pouco nesse sentido mais orgânico e nesse processo de formação, basicamente, que esse modo de produção propõe. Assim. E aí, desde então, eu venho pesquisando a técnica dentro desse espaço. Sou técnica e não sou atriz, não tenho pesquisando nesse campo, mas pesquiso muito, depois de entrar no grupo, muito a técnica por esse lado também relacionado com os processos de criação, relacionado também com os processos colaborativos de produção. Bom, eu sou o Luiz Seixas, sou ator, iluminador, técnico, e aqui ajudo a administrar espaço, contabilidade, administração, limpeza. Eu me formei primeiro como ator em 2009, janeiro de 2009, um amigo, Rafael Tosta, que estava no processo aqui do grupo, participando do Peru, que era uma adaptação da peça do Marcos, direção do Marcos Rodrigues. Tinha acabado de estrear, na semana de estreia ali, o técnico, né, que estava operando a luz, ia fazer teatro no interior de Pernambuco. E aí ele me ligou, porque eu já tinha, durante a escola, já tinha operado tecnicamente algum outro espetáculo, mas na parte de vídeo, som, não tinha feito luz ainda. E eu falei, bom, não faço a menor ideia, mas vamos aí. E aí cheguei, comecei a aprender, tomei gosto pela luz, operando, né, o espetáculo. E aí vi que durante a temporada precisava trocar lâmpada, precisava reafinar um refletor que tinha desafinado, uma lâmpada que tinha queimado, tinha que trocar. E aí falei, bom, acho que é legal estudar um pouquinho. E aí fui fazer um curso técnico e desde então fui tomando gosto por isso. E aqui dentro do grupo
do Folias e com as demandas que o próprio espaço tem de receber outros espetáculos de outras produções, outros coletivos teatrais, a gente precisava de gente aqui para ajudar em montagem, para ajudar a carregar, ou nos espetáculos que o grupo tinha na época que a gente estava circulando pelo interior, por exemplo, com um PROAC que a gente tinha conseguido. E aí foi nessas montagens e nessas coisas que eu fui aprendendo, na raça, queimando lâmpada, tomando choque. E uma hora que eu tomei um choque mais pesado, eu falei, acho que eu preciso entender um pouco melhor. E aí fui fazer um curso. Aí eu estava num teatro no interior, num teatro distrital. O técnico falou, ó, a escada fica lá, ele de bermuda, chinelo, assim. Aí eu falei, bom, fudeu. Minha primeira montagem. E aí, numa calha presa em cabo de aço, carregando um telém a 6, 7 metros de altura, que era a escada, tomei um choque quando eu coloquei a mão na calha, assim, segurando o telém. Eu falei, bom, ali eu acho que eu preciso estudar. Aí comecei a tomar gosto. E aqui no grupo, eu comecei a desenhar as luzes, comecei a operar os espetáculos. Por conta disso, acabei fazendo luz para outras produções, outros espetáculos, outras companhias. E circulando, vai tomando conhecimento, vai se formando. Até que chegou a Gi e a gente começou a dividir a responsa. Eu tenho uma caminhada um pouco diferente, e acho que isso, enfim, é uma questão mesmo a se investigar em São Paulo, que depois que a gente tem, né, a possibilidade de você ter uma escola, é óbvio que essa escola é uma escola pública que tem cursos para técnica, né, gratuitamente. É óbvio que não é tão acessível, porque são pouquíssimas vagas concentradas em São Paulo, mas isso muda muito a característica hoje, né, a SP acho que tem 10 anos, então muda muito a característica dos técnicos que começam a trabalhar, e aí você tem técnicos que de primeira já possuem uma formação dentro de uma instituição. Vamos dizer, é complexo porque a formação da SP também se propõe a fazer um tipo de educação um pouco diferente. Mas eu entrei no Folias por conta da SP. Eu estava fazendo curso de técnicas de palco lá, eu já trabalhava com outras produções de teatro, mas produções um pouco maiores, em teatros mais tradicionais, etc. E produção mesmo, assim, comercial. Então, a gente fazia os trampos um pouco bem desligados do processo. Isso sempre foi uma questão para mim. Dentro da SP, se abre uma possibilidade de você entrar em contato com material poético. Você, estudando técnica, entrar em contato com material poético. É uma grande questão ainda, né? Essa questão do técnico entrando em contato com a intelectualidade. Mas, para mim, era uma coisa de interesse. E aí a Suzana, que é uma das integrantes do Folias até hoje, me chamou para vir para cá porque, enfim, me viu lá na SP, nessa coisa, e eles tinham uma questão, um problema para resolver aqui com essa peça que era o Solidão, uma peça dirigida pelo Marco. Depois que o Marco já tinha saído do grupo, né, ele faz essa retomada para dirigir essa peça. E era uma peça muito complexa, muito grande, tanto para funcionar aqui dentro desse espaço, que é um espaço diferente, e também que ela tinha que circular em outros teatros. E é uma questão, porque a encenação do Marco é uma encenação que é bastante relacionada com a arquitetura e o espaço. Então, para ele é uma grande questão essa coisa de mudar de espaço. Enfim, a gente foi... Depois que eu pesquiso direção de cena, e depois que a gente começa a trabalhar com o diretor, a gente vai também notando quais são as questões dele. Um pouco meio que você tem que resolver antes uma questão que você sabe que ele vai ter. Então a gente foi, enfim, trabalhando nisso, mas eu já tinha esse interesse pela pesquisa e pela formação. Mas aí quando você entra dentro dessa máquina, que é um modo de produção de teatro de grupo, você aprende muitas outras coisas, assim. Eu não manjava nada de luz, manjava assim, o estritamente necessário para exercer a minha função em outros lugares. Então a gente vai aprendendo, vai lidando com as coisas, produção, gestão, todas essas coisas que ninguém ensina, né? Que a gente vai aos trancos e barrancos, e eu acredito que
tem uma potência de formação dentro do teatro de grupo que é muito grande. E pra gente que é técnico, mais ainda. E eu realmente acredito que a gente tem que aproveitar mais essa potência, assim, porque é isso, é você poder ter um espaço, uma sede, que você pode experimentar, estudar, pesquisar, ainda mais, né, quando você tem um núcleo artístico que está também junto nessa. Você pode propor projetos de pesquisa, então é muito importante mesmo do desenvolvimento cultural como um todo, né, de todo mundo que faz parte desse fazer artístico, assim. E mesmo com a própria técnica, né, as possibilidades da técnica, poder aprofundar isso, né? E num espaço como o nosso, por exemplo, que é um galpão adaptado, né? Não é um teatro convencional, não tem vara elétrica, não tem teatro, não tem... A gente pode fazer de diferentes maneiras aqui, e tudo isso adaptado pela estrutura, com a estrutura. A gente entender a relação de ponto, onde posicionar refletor, ângulo, que tipo de luz, se agora, né, que com a pandemia, se é para teatro filmado, se é para câmera ou para quando é para o público. Essa relação com o espaço e a técnica, a gente consegue ter o próprio domínio. E quanto maior domínio a gente tem em relação entre nós, a troca entre nós na criação também é diferente. Independente se é ator, técnico, ator, diretor, cenógrafo, figurinista, essa relação de trabalho coletivo, conjunto, para uma ação, para um trabalho específico, é fundamental, porque a gente acaba, com esse aprofundamento da técnica e do domínio do espaço, uma relação mais potente da linguagem que a gente quer trabalhar. Tem uma coisa que a Giovana comentou sobre a poesia da arte, né? E eu tenho para mim que a gente nasce com essa poesia e algumas pessoas escolhem aplicá-la na arte, seja ela o teatro, a dança, as artes plásticas ou qualquer outra. Eu queria saber em vocês quando aflorou essa poesia pela arte, sabe? Foi quando vocês assistiram alguma coisa, a mãe de vocês, ou o pai de vocês, o avô levou para assistir, vocês viram na televisão e se cantaram com um mágico, uma bailarina, foram no teatro, no circo, porque assim, eu tenho para mim que eu me envolvi com a arte, eu me apaixonei pela arte a primeira vez que eu fui num circo, primeira vez que eu vi um palhaço, que eu vi um mágico, eu falei, acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, tá dentro desse universo mágico do circo. Eu tive uma pesquisa com um palhaço e tudo mais por causa disso lá quando eu era muito, muito, muito pequeno, sabe? E eu queria saber em vocês quando aflorou esse sentimento até chegar nesse ponto que vocês estão agora. Eu desde criança, assim, isso enfim, eu agradeço muito por isso. Desde criança eu sempre vi muita peça de teatro, assim, é uma coisa que sempre estava muito presente na minha vida desde muito pequena. Acho que nunca, tirando agora, que a gente vai ficar 2 anos sem ver teatro, acho que nunca fiquei tanto... eu sempre fiquei muito vendo muito e enfim, vivendo muito isso e tendo muito contato com esse material, assim, com esse jeito de olhar para o mundo, enfim, né? Depois a gente aprofunda mais nesse sentido, mas desde criança eu sempre tive essa conexão com a arte. Eu era bailarina, então eu dançava também, e aí, enfim, depois de um tempo eu deixei de dançar, mas eu sempre gostei muito de arte e de história também, então estudei numa escola que tinha um pouco essa coisa da arte e da história da arte, enfim, já tinha essa ligação. Então, até a adolescência eu vivi bastante, estudei bastante arte e sempre gostei muito. E aí, eu acho que a vontade de fazer teatro ou de viver disso não era nem porque eu nunca gostei de subir no palco, mesmo dançando, era uma questão pra mim, assim, eu não gostava de aparecer nem nada do tipo. Mas, enfim, dançava e era legal.
quando eu fui fazer uma coisa na escola mesmo, que tinha uma aula de teatro, enfim, eu dançava nas peças de teatro que tinham na escola. E aí a gente fez uma vez, eu adorei, foi ótimo, porque daí a gente começou, eu era muito próxima do professor, que também, enfim, já era de teatro de grupo, era um cara que tinha esse pensamento. Na hora eu nem sabia o que era o teatro de grupo, mas ele já tinha um pensamento muito amplo sobre o valor da cultura para as pessoas e para a cidade, assim. E aí ele fazia luz também e cenário. Então a gente começou a fazer isso juntos. Eu me interessava e a gente começou a fazer isso juntos. E aí quando a gente apresentava num teatro de circuito, né? Um teatro, enfim, normal, que tem bilheteria e tal. Um teatro que normalmente tem peças acontecendo. E aí eu adorei fazer a gestão das coisas e a técnica, assim. Realmente perdi total o interesse de estar no palco. Nunca tinha tido, na verdade. E aí eu acho que pra mim a magia da poesia tá também em como essas coisas possibilitam a criação de um outro universo, um outro mundo, uma outra possibilidade. Então acho que pra mim a magia e a poética tava muito nisso, assim, em como pode ser grandioso e às vezes muito pequeno, mas grandioso nesse sentido, né? Em tantos sentidos que você pode dar, em tantos mundos que você pode construir, essas outras possibilidades de mundo, de vida, etc. Então, pra mim, me pegou muito nesse sentido. E aí que eu fui estudar e pesquisar e me aprofundar pra saber como é que eu poderia viver dessa outra coisa, que não era estar no palco, né? Porque também tem muito isso, a gente acha que teatro só se faz com quem tá no palco. E, na real, é um mundo tão imenso atrás, e acho que o Folias é tão poeticamente legal nesse sentido da estrutura da arquitetura, que tudo é revelado. Então você tá vendo as treliças, você vê os refletores, você vê as coxias, as coisas são reveladas, são mostradas, tá tudo aí, as estruturas estão aí pra você ver. Eu acho isso acho que essa é uma grande poesia também disso, assim. Porque daí a gente tá vendo todos os processos, todas as relações que estão implicadas para que esse mundo poético seja construído aqui em cenas. Acho que para mim vai mais nesse sentido, e acho que é até por isso que eu escolhi a técnica para aprofundar. Eu também tive o privilégio de sempre assistir e fazer teatro desde criança. Eu comecei um curso livre com 10 anos de idade. E pensando assim, de memória, o que me vem espetáculos de criança que eu ia assistir. Às vezes eu ia assistir por conta de uns brindezinhos que tinha embaixo da poltrona, que a gente ficava correndo atrás para achar qual que era a poltrona que tinha brinde. Até das relações de imagem que eu via. Então depende um pouco, acho que não teve um momento do encantamento, mas teve a possibilidade de me formar com esse olhar, com essa possibilidade de poder assistir e poder fruir e usufruir daquilo. Esse foi um primeiro, talvez, encantamento, se é assim, mas o segundo foi fazer, quando eu entrei na escola, né, na Casa do Teatro, no curso livre, que era uma outra experiência, que era de estar no jogo, na brincadeira, como criança ali, né, e me relacionando com as pessoas, com os colegas da turma, com as proposições de quem era professor daquele ano, enfim. Então foi também descobrir experiências de criação. E aí isso me formou uma ideia na cabeça, de que ser ator ia ser o meu caminho, vou querer fazer isso. Então, tipo, uma experiência que eu tinha para seguir. Aí foi quando eu entrei no Folias. Me formei, fiz o Célia Helena, em 2009 fui chamado aqui para cá para operar a luz e comecei a acompanhar o processo. E eu entendi que o teatro não se faz só de ator. E aí eu entendi que o teatro não é só a beleza da estética. Como que a gente
relaciona o nosso fazer de uma maneira cidadã, de uma maneira ética, de uma maneira em que a gente possa se relacionar com as pessoas e com a sociedade como um todo, com as estruturas sociais, enfim. Então, descobri que não ser ator só e estar junto do processo como um todo, desde o processo de criação até o processo de desmontagem do espetáculo e voltar, de pré-produção, pós-produção, de conseguir verba de escrever projeto, de saber que precisa de mais gente e abrir inscrição, que é um processo todo o teatro que envolve formação, envolve estudo, envolve posicionamento, interpretação de texto, poder raciocinar com a própria cabeça e não ser simplesmente um reprodutor de estruturas, mídias, ideias. Então aqui foi o outro encantamento, que na verdade é um desencantamento dessa beleza toda que é imposta. É o desencantamento de dizer, é belo, mas é difícil. Não é só belo. E a contradição é o que é. Exato, a contradição é ser humano, é relação entre grupos, entre família, né? Às vezes que a gente precisa se relacionar em tudo. É contradição de dizer uma coisa e fazer outra, e quando você se percebe, você fala, pô, tô falando uma coisa e fazendo outra. Ou eu faço uma coisa e falo, enfim, sei lá, tipo, a gente é contradição o tempo inteiro. E esse desencantamento foi o meu encantamento. Esse desencantamento de o que eu assistia era só Hollywood, Broadway, Rei Leão, estrutura da Disney, TV, novela, Globo. Então eu tinha e quando eu comecei a entender que eu tinha essa visão padronizada, massificada, eu comecei a me questionar. Comecei a entender que a minha relação que eu quero com o meu trabalho, como artista, como criador, é justamente outra. É criar um outro novo modo de relação, de criação, com o público, comigo no meu trabalho. E isso foi para mim junto, como ator, como técnico, isso me interessa os processos em que eu tenho poder de decisão, voz, autonomia criativa. Eu acho que tem uma coisa a colocar aí. A primeira é que existe uma definição de, né, quando a gente fala de artista, é a pessoa que coloca originalidade e autonomia sobre o trabalho que produz, né? Somos todos trabalhadores da cultura, enfim. Então, a gente olhar para isso também, né, de como somos artistas, é porque estamos fazendo isso. E acho que tem uma coisa do processo de teatro de grupo que é importante de colocar, que o nosso fazer não se resume a produzir peças de teatro, né? Produzir uma peça de teatro, pronto, aqui acabou. Aí vamos produzir outra peça de teatro. Não é sobre isso. As peças, claro, são partes do nosso processo, são partes dos nossos projetos. Mas o teatro está para além da produção de uma peça, de produzir uma peça, apresentar uma peça na temporada e finalizar. Então, é importante também porque essa questão se coloca aqui nesse modo de produção e é isso que faz o teatro ser esse teatro que a gente faz, assim, ele não se resume a uma produção e sim a um projeto como um todo, uma pesquisa continuada no nosso caso, mas um projeto como um todo que ele está para a cidade, para o usufruto desses processos que a peça de teatro é uma das ferramentas. E o pensamento poético está junto. Ele faz parte. E o mais legal é tomar consciência disso. E você força de trabalho em qualquer lugar. Você é o operador técnico de um espetáculo contratado para poder tirar o troco. Você é o ator contratado da novela ou da propaganda para tirar o troco. Uns lugares o troco é maior, outros lugares o troco é menor. Mas se você tem consciência de qual é o seu papel ali, tá tudo certo. Você pode ser só um desempenhador de função. Ou você pode ser, e é o que a gente prefere aqui, é como a gente trabalha aqui,
é um criador. Queria que vocês falassem agora um pouquinho da relação de vocês com esse espaço maravilhoso, como foi ser abraçado pelas pessoas que estão aqui, né? E ficar durante tanto tempo fazendo um teatro que a gente vê que é uma luta diária, sabe? É uma luta diária pra gente conseguir pagar o aluguel, pagar as contas, pagar os artistas, conseguir as leis, conseguir escrever os editais, que as pessoas acham que isso é fácil e, na verdade, por mais que se tenha várias pessoas dentro de um teatro de grupo, dentro de um espaço, as coisas não são fáceis, né? A gente sabe que cada um desempenha uma função e, como a Giovana falou, né? Dentro do processo a gente acaba tendo um jogo de cintura e desempenhando outras funções para ajudar, para não acabar acarretando ou acabar sobrecarregando alguém, né? Sempre acontece. Na verdade, a sobrecarga é parte inerente desse trabalho. Mas eu acho que é isso, assim, esse espaço maravilhoso, como você adjetivou, ele tem 1 milhão de coisas que vem junto com ele, né? Então, é um pouco isso, assim, as demandas nunca acabam, a gente tá nesse tempo, né, parados e tal, mas mesmo assim, não tem, a demanda parece que só aumenta e é isso. Ao mesmo tempo, enfim, é por isso que estamos aqui um pouco também e tal, mas é isso, é maravilhoso, mas vem com necessidades, assim, como qualquer outro processo. Então, é complexo, assim. A gente tenta fazer os processos colaborativamente, mas também entendendo qual é a posição de cada um e qual é a vontade e os desejos de cada um, assim. Então, às vezes é isso, às vezes não é desejo de todos fazer X coisa, então, mas a gente precisa fazer X coisa, então a gente precisa de mais pessoas que queiram fazer X coisa. E acho que uma coisa que a gente tem muita sorte aqui nesse momento agora é que temos parceiros incríveis, assim, tipo, não tem como negar que se não fossem eles a gente não estaria aqui. E acho que inclusive outra característica do teatro de grupo é que são essas parcerias, a gente se constrói em teia, a gente não se constrói sozinho. Se a gente for falar da prática, né, dos processos, de necessidades que você tem, precisa de ajuda mesmo, e também na transformação que a gente pensa para a cidade, assim, se a gente faz sozinho, realmente a gente não tem nenhuma eficiência a gente não tem mesmo, mas enfim, não sei como dizer isso. Mas assim, não funciona, né? O nosso trabalho não chega em algum lugar se a gente não tem essa teia, né, funcionando. E acho que por isso o movimento de teatro de grupo em São Paulo, nesse sentido, pode ter essa força a partir dessa teia, assim. Óbvio que tem, né, encontros e desencontros nesse caminho, mas como não? Mas é isso, como a gente falou, é a contradição em tudo mesmo, né? Então é isso, é muito trabalho, ao mesmo tempo é muito importante pra gente. Não é fácil manter esse espaço funcionando, não é simples, demanda muitas coisas e realmente é importante que a gente não fique tanto na peleja o tempo todo, mas estamos ainda e sempre na peleja. Mas é isso, assim, não glamorizando a precariedade de jeito nenhum. A gente nunca deveria ser precário, a gente quer ter estrutura e a gente precisa ter estrutura para esse espaço funcionar sem a gente ficar na pindaíba, acabou um projeto, tem não sei quanto tempo que a gente não sabe se a gente vai conseguir pegar o próximo. É importante a estabilidade desses espaços culturais públicos na cidade, desses espaços de uso público que é o Galpão do Folias, por exemplo. É muito importante que a gente não precise passar por isso, assim, porque é importante para o desenvolvimento cultural da cidade, cara. Então é complexo, a gente está na luta diária sempre e a gente tenta fazer o que está sempre ao nosso alcance, assim, mas realmente às vezes não é suficiente. Muito obrigado aos dois por esse bate-papo maravilhoso, essa conversa maravilhosa. Da hora. Eu vou sair daqui para casa encantado com isso. Muito bom. Obrigado, gente.